Oi, gente, um prazer receber vocês hoje no nosso primeiro podcast de 2023. E a gente tem que abrir com chave de ouro, falando de um assunto que interessa a todo mundo, direito do paciente. E ninguém melhor do que o nosso parceiro há 19 anos, está desde o comecinho da MF com a gente, o meu querido Dr. Alberto Germano. Alberto Germano, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você pelo convite, obrigado pelo convite, a Juliana, o Gabriel, todos que sempre tentam me trazer aqui para a gravação. Muito obrigado, Cris. É uma grande honra eu fazer parte desses 19 anos da IMF, sempre com o mesmo propósito. Obrigado. É isso aí. E hoje eu queria conversar com você. Eu vou falar como os pacientes falam e você vai me respondendo qual é a maneira certa de pensar. A gente sabe que quando fala em tratamento de qualquer coisa, mas principalmente tratamento de câncer, muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso ao que elas precisam. E aí a gente fala, entra com uma ação judicial. Entra contra o Estado, entra contra a União, quer dizer, contra o país, entra contra o município. Então, eu queria que você contasse para mim, primeiro, chama isso mesmo, chama ação judicial, tem outro nome, e como é que funciona isso? Claro. Claro, vamos destrinchar isso e explicar com a maior riqueza de detalhes que a gente puder. O processo judicial é sempre um litígio, uma briga. E por que acontece a briga? Porque alguém está com um direito que foi violado. A nossa Constituição, as leis do nosso país, garante o acesso ao tratamento e o acesso a medicamentos. Quem tem convênio fica mais fácil, mas, como a gente também vai falar muito hoje, quem tem convênio também tem problema. Então, quando a gente tem um direito violado, a gente tem que buscar o Poder Judiciário, que é ele que vai validar se a pessoa tem ou não aquele direito e fazer com que seja cumprido aquela necessidade da pessoa que está buscando o judiciário. No nosso caso aqui, o paciente. Bom, enfim, esse direito que deveria ser salvaguardado e não foi, ele vai ser colocado a análise aí de um magistrado, e é um magistrado que, dependendo da ação, vai ser um magistrado federal ou um magistrado estadual. Por que essa dúvida aí do federal, do estadual, do municipal? Existe aí uma responsabilidade solidária dos três entes da federação. E nós sempre entendemos que a União, o Poder Federal, ele tem mais recursos. Então é normal que a gente coloque ele também para responder o processo. Essa terminologia no juridiquês seria o polo passivo, quem vai responder o processo. O Estado, porque a saúde é gerida pelo Estado. E o município, porque é quem na ponta tem as secretarias de saúde, quem vai operacionalizar, na maioria das vezes, quem vai entregar o medicamento ao paciente. Então, num tratamento de saúde pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, para aquelas pessoas que ou são atendidas em hospitais universitários, hospitais de referência federais, ou então não têm recursos para ter o tratamento de saúde, eles têm que entrar com uma ação judicial perante a União, o Estado e o município. A gente coloca os três para garantir que, pelo menos de algum lado, ninguém vai querer empurrar a responsabilidade para o outro. Então, como é um direito, a gente já coloca os principais entes envolvidos já no polo passivo da ação, que aí seria a União Federal, o governo do Estado, da onde a pessoa está, e do município, onde a pessoa realiza o tratamento ou reside. Nós temos alguns casos de que a pessoa mora no Nordeste, mas se trata em São Paulo,
alguns casos que têm que ser analisados de acordo com o paciente. Mas, em regra geral, em linha geral, é isso. É um processo que vai correr, como envolve a União, ele vai tramitar, ele vai correr, né, o jargão, na Justiça Federal de cada estado. E envolvendo o governo federal, o governo estadual e a prefeitura daquela cidade. Existe um limite, um prazo para cada uma das etapas de um processo ou não? Legalmente, sim. Na prática, não. Eu já tive experiências, não nos processos de saúde, que por se tratar de um direito e de uma necessidade urgente, os juízes tendem a não demorar muito em tomar as decisões. Mas processos normais, existe processo que demora muitas vezes 1 ano sem tomar alguma decisão. A dificuldade, e eu acredito que seja, né, o cerne da questão, não está no judiciário. Né? Para vocês aí que muitas vezes já passaram por isso, o judiciário, a gente vai lá, analisa a documentação, entra com o processo, consegue a famosa liminar, que é a tutela antecipada. O que é a liminar, gente? Nós levamos uma série de documentos para o juiz, onde, por uma análise inicial, ele já examina, olha, realmente essa pessoa está parecendo que ela tem o direito, então eu vou adiantar o direito a essa pessoa. É isso que é a liminar. Se no meio do processo vir algum documento mostrando que aquela prescrição era falsa ou aquela pessoa não existe, né? A famosa máfia aí de pessoas mal intencionadas que vão pegar medicamento de alto custo. Se ao longo do processo ele vê alguma irregularidade, é lógico, ele revoga a liminar. Mas por que tem gente que fala assim, eu consegui o medicamento e depois perdi a ação e vieram cobrar de mim? O que acontece? Você falou que é uma tutela antecipada. Isso, uma tutela antecipada. Antecipando a decisão. Com a liminar, ninguém pode cobrar nada mesmo, a não ser que ela seja revogada por documento falso, por falsidade ideológica. Aí sim vai vir cobrando. Mas eu vou chegar nesse ponto aí da cobrança. Então, muitas vezes o juiz adianta essa tutela antecipada e a dificuldade, a maior dificuldade está no cumprimento dessa decisão judicial. Porque essa liminar, o Estado, o governo, a União, vão ser intimados para que deem cumprimento àquela obrigação, aí eles vão começar a se mexer. Vai mandar a requisição para o departamento de compras, vai pegar a assinatura do Papa, volta, tem que fazer cotação, empenho, ou seja, fazem de tudo para dificultar. Ninguém quer colocar a mão no bolso, ninguém quer de verdade servir a população. E aí, quais são as nossas ferramentas para isso? Informar o juiz para pedir a prisão do governo, do secretário de saúde, ou a prisão do ministro, ou que seja bloqueada a conta do governo e seja depositado o dinheiro na conta do paciente para que ele possa comprar, e aí depois ele apresenta as notas fiscais. Então, a toda ilegalidade, nós temos ferramentas para fazer valer o direito do paciente. Aí, muitas vezes, o que você comentou, porque muitas vezes o paciente tem que arcar com algum custo depois, por que ele perde a ação? A gente sofre, muitas vezes, com alguns magistrados que entendem que, por exemplo, um medicamento não registrado na Anvisa, no famoso rol da ANS,
Então, nós já passamos por isso na nossa realidade, né? A gente vem do tempo que todos esses medicamentos, e até alguns que já nem se usa mais, não eram nem autorizados pela Anvisa. E a gente foi quebrando isso, ou através de novas teses jurídicas, ou com a aprovação da Anvisa, com a parte lá em Brasília, para poder fazer valer o direito dos pacientes. Então, nós percorremos aí uma grande história, uma sucessão histórica aí nesse ponto, que trouxe para a gente bastante experiência. Então, algumas decisões, quando o medicamento não ele revoga a liminar. Ele revoga a liminar e aí, em alguns casos, poucos casos, não são muitos, eles tentam colocar a responsabilidade do pagamento para o paciente. Entendi. E para ter sucesso uma liminar, depende muito, lógico, do juiz, mas é importante ter um relatório bem feito, né? O que a gente vê no nosso dia a dia é que às vezes os médicos, as pessoas não fazem o relatório de uma maneira correta, os advogados, por falta às vezes de experiência, muitas vezes o paciente pega um amigo que não tem experiência, né? Então isso acaba também dificultando para o juiz poder analisar a liminar, não é verdade? Sem dúvida. E aqui eu gostaria até de ressaltar esse ponto, porque muitas vezes pode aparecer um excesso de zelo, muitas vezes a gente pede muitos documentos. Quem já trabalhou comigo sabe, eu peço até exame, para não deixar nenhuma margem de dúvida. Eu gosto de entrar e já ter alguma resposta rapidamente. Mas é importante o relatório médico com o código da doença, né, o F32, enfim, o 90.0, no caso do mieloma, mas é muito importante um relatório atualizado e muitas vezes, Cris, ao longo do processo, o juiz pede o relatório atualizado. Advogado, comente sobre esses documentos aí, aproveitando, junta um novo relatório, junta uma nova prescrição, ou seja, nós somos testados, inclusive, ao longo do processo, para apresentar nova documentação. Pois não, excelência, vamos lá. Por quê? Porque a gente luta com a verdade. Quando a gente luta com a verdade, fica tudo muito mais fácil. Vou contar uma história. Por favor. A minha sogra, ela tem Parkinson, né? Parkinson é a doença que você tem tremores. Ela sofreu uma queda, teve uma fratura no cóccix e na bacia. Estava imobilizada no hospital e o hospital queria mandar ela para casa. Falou, olha, não tem o que fazer. Só que, você imagina assim, uma pessoa de 85 anos com Parkinson, com problema, sem poder se mexer, porque ela tinha que ficar imóvel por 40 dias. E eu pedi ajuda para o doutor Alberto, porque o doutor Alberto falou, não tire ela do hospital antes do... Ela tem convênio, tem um super convênio, tá? Não é nenhum convênio, um convênio não. E não tire ela do hospital antes do plano de saúde garantir o atendimento domiciliar. Então, ela precisaria de enfermagem, precisaria de fisioterapia, tudo no domicílio. Ou então, ela tinha que ficar no hospital imobilizada, né? O doutor Alberto entrou com a liminar e foi negada, gente. Lembra como é que foi? Mas depois a gente... Então, assim, o choque inicial foi negada. A gente decidiu tirar ela do hospital, levar ela para casa, contratar a própria família, cama hospitalar, enfermeira, tudo. O doutor Alberto falou, gente, a causa não está perdida, isso foi só o começo. Isso foi revertido e hoje ela tem 24 horas por dia, isso já faz algum tempo, mas ela continua tendo no domicílio dela 24 horas de enfermagem de super padrão, fisioterapia, terapia ocupacional, tudo que ela precisa. A gente conseguiu com a liminar que foi negada em primeira instância, não é errado? Tá primeira instância, né? Tá certinho. Então, não, a gente não pode desanimar, né? Não é isso, doutor Alberto. Mesmo que haja uma negativa, se a causa é justa, eu fui na tua causa é justa. Se a causa é justa, né? Eu tenho muitas histórias e, pessoalmente, até da minha mãe. A minha mãe, ela tem atendimento 24 horas, com 7 dias por semana, de um convênio, e na decisão do juiz,
ele deu uma multa, eu nunca vi isso na vida, mas casa de ferreiro, o espeto foi de metal, não, De metal? foi verdadeiro, porque o juiz deu R$ 5.000 por hora, caso o convênio não obedecesse à ordem judicial. Não precisou em nenhum instante. A liminar saiu numa sexta-feira. Minha mãe vive há 15 anos em cima de uma cama, custeada aí com toda a alimentação, fralda geriátrica, fisioterapia, pelo convênio. E a liminar saiu numa sexta-feira à tarde. Na segunda-feira de manhã já estavam montando cama hospitalar. Minha mãe tem uma UTI no quarto dela. Uma questão, a gente vai ter aí, nós vamos fazer 2 gravações, essa é a primeira, tem uma outra depois, só para tirar as dúvidas de vocês. Mas é uma questão que me pegou, é o que você falou, se a causa é justa, a gente vai até o fim. E uma das coisas que a gente luta muito na MF é justamente isso. A gente, antes de falar para um paciente, olha, não tem opção, você vai ter que buscar o teu direito na lei, a gente sempre tenta se certificar de que é o momento adequado e de que há realmente uma razão justa para aquilo, né? Porque a gente sabe também, né, doutor Alberto, que existe um abuso muito grande, né? Quando a gente vai lá conversar com o governo, que tem gente que pede até Nescau, sabe? Então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. Por isso que eu acredito no relatório médico, na prescrição médica. Então, o advogado ou o paciente, quando vai lá na secretaria, antes de entrar com a medida judicial, eu quero ter a negativa do órgão administrativo. Isso é ótimo, mas por isso que eu confio sempre naquilo que está prescrito. Está prescrito uma caneca, vamos em cima. Não está prescrito, então não vamos. Aí a gente foge desse achocolatado aí que você que aparece, falou. Tem de tudo. Né? Então, não é o que a gente espera. Tanto é quando eu falo, minha mãe tem a UTI no quarto dela, porque foi prescrito que ela precisa de ter tais e tais aparelhos. E então, a gente obedece aquilo que o médico, eu não sou mais do que um médico, o juiz, a maioria dos pacientes, quando entra contra o SUS, eles são encaminhados aí para perícia médica. Ou seja, existe um médico que vai validar todo o histórico médico, tudo aquilo que nós colocamos no processo, que é um perito, é uma pessoa de confiança do juiz. O perito é isso. Como o juiz, o magistrado, não é médico, e ele não conhece o linguajar médico, então ele nomeia um perito para que ele possa avaliar o paciente. Super normal, não precisa ter medo nada. Lembra, estamos brigando, estamos mostrando toda a verdade. Então, como eu recomendo os pacientes, quando me perguntam como proceder na perícia, leva o relatório, leva a prescrição e leva um monte de exame. A gente não atende, né, Cris? A gente não atende pessoas aí mal intencionadas. A gente só atende paciente, então, de certa forma, ficamos tranquilos, né? Apreensivos. Sim, e todo paciente tem direito, que não tem condições de pagar o advogado, tem direito à defensoria pública, que é mais morosa, porque acaba acumulando, né, muita coisa, muito processo. Pois é, porque eles atendem muita gente, né? A nossa população carente é muito grande. Então, você não tem o atendimento exclusivo, você não tem um atendimento particular, você não tem um atendimento, não sei se a defensoria atende com hora marcada, eu não sei, mas acredito que não. Acho que é como a gente vai num poupa-tempo, não sei. Mas eu entendo que um advogado particular, ele atenderia melhor o paciente em casos de urgência. É verdade, né? É verdade. Então, doutor Alberto, hoje em dia, mesmo com as novas, denominações de que se um medicamento não tem registro, ele não pode entrar com ação, tudo isso está dificultando muito o acesso dos pacientes ao tratamento que eles necessitam ou não?
tudo, né, é feito para dificultar, para tirar a nossa esperança, para tentar tirar a nossa vontade. Tudo é feito nesse sentido, né, Cris? Não sei há quantos mil anos é assim. Tem até história em quadrinho que eu li quando era criança, de um dos trabalhos do Asterix e Obelix lá, que era passar por um órgão público. Então, a gente sabe que sempre tentam tirar da gente aquele nosso direito. Mas nós somos mais do que isso, nós somos, né, informados, nós aceitamos esse desafio como uma forma de também fazer valer a vida, né, a vida humana. Eu sempre coloco nas minhas petições. Vocês querem aí assinar a sentença de morte do paciente? Vamos lá, gente. Quem é que vai falar que não? Quem é que vai se responsabilizar? Então, a gente também tem que colocar a responsabilidade no colo de quem não quer que o nosso direito prevaleça. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer que existe um medicamento que é fornecido pelo SUS, é fornecido pelos planos de saúde, e de repente, por exemplo, ele começa a faltar. Bom, a gente atuou nisso. Já, então, mas como é que a gente... Foi medicamento. Eu falando, não foi? Foi naquele... Foi talidomida? Talidomida, lembra talidomida? Todo o Brasil, a gente... Aí o que eles fizeram? Eles validaram, eles aumentaram a data de validade, porque ainda estava seguro, né? Não tinha problema nenhum. E aí eles resolveram, mas eu agradeço. Isso tudo, gente, o doutor Alberto não cobra, viu? É importante falar, ele não trabalha com a MF, quer dizer, para a MF, ele não recebe nada da gente. Tudo que ele faz é por vocês. Então, eu já agradeço em nome de todos os pacientes, porque eu sempre... é por vocês, né? Quando ele ajuda a MF, né? Lógico que ele trabalha, ele vive disso, mas tudo que ele faz para a gente, quando é coisa de SUS, falta... Então, como é que a gente pode agir quando existe a falta, por exemplo, quando o SUS para de fornecer o medicamento? E aí os pacientes ficam... Porque o paciente do convênio, do sistema privado, ele tem mais acesso, é mais fácil. Mas a gente sabe que 75%, acho que agora com a crise é capaz de ter até aumentado, 75% da população tem acesso pelo SUS. Então, como é que fica se falta um remédio e a gente vê que é geral? Tem como os pacientes se unirem para fazer uma coisa conjunta? É isso que eu queria saber. Tem sim. Uma ferramenta que eu tenho utilizado muito e tem dado muito certo é abrir uma representação perante o Ministério Público. Então, naquela época, e isso eu até hoje recebo correspondência deles, eu abri um procedimento no Ministério Público Federal. Quem tem problema com a Secretaria de Saúde Estadual, procura o Ministério Público Estadual. Fala, olha, eu tenho isso, eu tenho essa doença e eu sou atendido num hospital público e eles não têm o tratamento. Existe uma lei, gente, que o paciente de câncer com neoplasia maligna, ele não pode ficar sem atendimento 60 dias. Existe uma lei federal que não querem derrubar ainda, mas essa lei está vigente. Então, se o paciente está em tratamento e falta o medicamento dele, como é que a gente faz para ajudar? Ele tem que entrar com uma ação contra o governo? Exatamente, é igual um tratamento. E tem como a gente fazer isso num número grande de pessoas? Aí a gente procura o Ministério Público, exatamente. Faz o que a gente fez tanto com a talidomida. Pede o levantamento, coloca nome, endereço, CEP, RG, CPF todo de todo mundo. Está sendo afetado. E vai ter que ter prescrição e receita de todo mundo e a comprovação de que não teve o medicamento no dia tal. Há pouco tempo, um caso também lá da Janaína, de Chapecó, ela me mandou um e-mail dizendo que a secretaria deram um registro para ela de que não tinha o medicamento. A gente automaticamente informou o juiz, falando, olha, está sem medicamento. E como é feito nesse caso? Então, nesse caso... Você é obrigado a pagar para você comprar? Então, no caso dela, a primeira vez, foi depositado na conta dela,
Eu nem me envolvi, informei a conta dela, Sim, sim. o judiciário lá depositou na conta dela, ela me mandou as notas fiscais e devolveu a diferença que sobrou. E agora eu pedi a mesma coisa. Ainda não saiu, mas vai sair dessa forma. Entendi. Entendeu? Entendi. É uma responsabilidade muito grande receber o dinheiro do governo e depois ter que devolver, tá, gente? E é nos centavos mesmo. Você tem que prestar conta. Senão vai preso. Olha, é uma dor de cabeça muito grande. É Polícia Federal, é uma dor de cabeça muito grande. Eu não recomendo por um valor tão baixo. Ah, mas 100 mil não é baixo. Mas também não resolve a vida de ninguém. É alto, mas não resolve a vida de ninguém. Então vai lá, compra o medicamento, sobrou R$10, devolva os R$10. Mas cabeça no travesseiro não tem preço que pague. É porque a gente vê, às vezes acontece, né, de faltar medicamento, as pessoas ficam sem, falam, o que a gente vai fazer? E aí, às vezes, a gente sempre fala, quando é MF, a gente sempre fala, olha, tá faltando, então tá, me manda nome do hospital, nome dos pacientes, tudo, porque precisa haver uma comprovação, e a gente passa por chato. Vocês ficam falando, sabe por quê? Senão a gente tem, para a gente exigir que o nosso direito seja cumprido, a gente tem que tê-lo realmente. Então, a MF, imagina a gente e se indispor com o Ministério Público falar uma coisa que não está acontecendo. A gente pode até sofrer sanções por causa disso, não é isso? Uma denúncia de calúnia e a gente sofre um processo. Então, toda vez que a gente recebe reclamação, doutor Alberto, de falta de medicamento, a gente sempre pede a comprovação. Está faltando, recentemente houve uso de uma medicação que está faltando uma medicação em Minas e São Paulo. Então, eu preciso de nome de todos os afetados, do hospital, da comprovação de que não está sendo entregue, de que não há... Porque às vezes a coisa é por pouco tempo. A gente teve recentemente uma pessoa que reclamou do problema de acesso ao transplante no hospital privado de São Paulo, né? Porque não tinha a droga do transplante. No entanto, a gente entrou em contato com os médicos do hospital, falando, imagina, isso deve estar sendo feito. 3 dias depois a pessoa estava internada. Então, a gente tem que ter muito tato quando a gente fala, muita responsabilidade. Parece que a gente está criando burocracia, parece que a gente não quer atender, é porque a consequência de uma inverdade, a consequência de uma afirmação falsa é muito grande mesmo. E o pessoal tem tempo, tem recurso para vir atrás. A gente muitas vezes não. Só depende da gente. Então vamos trabalhar do jeito certo que fica mais fácil. É isso aí. Então, Alberto, queria agradecer então a sua participação. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal? É a mensagem de sempre. Podem sempre contar comigo, podem sempre contar com a IMF. A IMF tem os meus contatos. E eu agradeço toda a confiança, toda a esperança. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho. Sempre mensagens de muito carinho que eu vejo transitando por aí. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, gente, e até a próxima.